que hoje a temática é falar sobre... Exercício físico, tema importante, né, doutor André? Exercício físico. Exercício físico e fibromialgia. Exercício físico e dor crônica, né? Eu acho que esse tema é super importante. Eu tava até pensando ali antes da gente entrar na live, quando você tava lá tentando me chamar e não tava conseguindo, que todas as evidências, se você parar pra pensar, né, quando a gente fala de droga, por exemplo, né, se a gente fala de drogas que são comuns no tratamento de dor crônica, se a gente pegar a fibromialgia, que é o nosso tema específico aqui hoje, por exemplo, a amitriptilina ou pregabalina, que são medicações de uso comum na pregabalina. As evidências em relação à pregabalina e à amitriptilina para o tratamento da dor da fibromialgia são modestas. São, quando muito, moderadas. A única recomendação forte para o tratamento da fibromialgia é o exercício físico. Olha quão importante é o exercício físico no tratamento da fibromialgia. Se a gente pensa em droga, a gente tem uma evidência fraca. E a gente pensa em exercício físico, a gente tem uma evidência forte. Então é fundamental a gente falar de exercício físico quando a gente fala de dor crônica, em especial quando a gente fala sobre fibromialgia. Então, nosso tema é de fundamental relevância hoje. Muito bacana. Falaram que é importante quando a pessoa está falando, a gente ficar olhando para ela, tipo, ela está olhando para mim, para que vocês concentrem o olhar em mim, tipo, porque ele está falando é muito relevante. Mas o que ela está falando é relevante. E é exatamente, olha só o que a Mariana trouxe. Ela trouxe o seguinte: eu quero tratar fibromialgia. Qual o medicamento que eu uso? Atividade física. Obviamente, nós sabemos que não é tão simples assim. Sim. Nós temos que entender, e você que está em casa principalmente, inclusive os colegas do profissional da área da saúde que estão nos acompanhando, que sempre são bastantes, é que falar em ir fazer atividade física, nós temos que entender para quem nós estamos falando, sabe, Mariana, em fazer atividade física. Nós temos que lembrar que ali tem um ser humano, que ele está fora da atividade física muitas vezes muitos anos, e retomar a atividade física não é tão simples assim. Não, é difícil. Ele exige todo um planejamento estratégico para que essa pessoa consiga fazer atividade física. Eu costumo fazer uma comparação muito simples. Imagina, olha só, um atleta de alta performance, um jogador de futebol. Ele para no final da temporada, tira 15, 20 dias ali de folga, às vezes até um pouco mais. Para ele voltar a jogar bola, no rendimento que ele estava antes, ele demora 1 mês, 2 meses, tem uma pré-temporada. Isso é atleta de alto rendimento. Imagine quem está sem praticar uma atividade física 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, a vida inteira. Não é tão simples. Mas as evidências que a doutora Mariana trouxe e as evidências que estão nos estudos é mais importante para o tratamento da dor do paciente fibromialgico, atividade física. Não, isso que você falou é super importante, né? Porque assim, a atividade física, ela pode fazer bem, mas ela pode fazer mal. Então a gente tem que saber quando fazer atividade física. Eu li um artigo recentemente que era por que fazer atividade física e como, né? Então a atividade física pro fibromialgico, se o paciente desenvolver um exercício físico que seja extenuante para ele, ela pode, inclusive, induzir hiperalgesia. Então, olha que interessante isso. A atividade física é o melhor remédio para o fibromialgico. Mas se ela é feita da forma incorreta, ela pode, inclusive, induzir hiperalgesia. Ela pode, inclusive, piorar a dor do paciente. E eu não estou nem falando aqui de novas lesões. Eu não estou nem falando do paciente que pratica atividade física não supervisionada e se lesiona e daí desenvolve outras lesões, porque isso também é legal da gente conversar, né, doutor André? Porque assim, nada impede o paciente fibromialgico de fazer musculação, por exemplo, e desenvolver uma lesão no ombro, uma lesão no joelho, uma sobrecarga que ele não tinha antes. Então eu não estou nem falando disso, eu estou falando só do exercício físico extenuante para o paciente fibromialgico, que ele induzir hiperalgesia, que é uma piora da dor. E por outro lado, o exercício físico por si só, ele altera o cérebro dos pacientes fibromialgicos. Olha que legal. A gente tem vários estudos de neuroimagem que comprovam que o exercício físico ele é capaz de promover alterações no funcionamento do cérebro do paciente fibromialgico. Então ele altera aquela plasticidade neuronal que a gente sabe que acontece no cérebro dos pacientes fibromialgicos. Então o que é isso? Ele melhora o funcionamento dos pacientes, ele melhora o processamento da dor desses pacientes. A gente sabe que os pacientes fibromialgicos, eles têm uma alteração do processamento sensitivo. O que é isso? É como se eles sentissem mais dor, como se eles tivessem uma sensibilidade aumentada à dor e modulassem mal a dor. Então eles também não conseguem parar a dor, como a gente, né, que não tem fibromialgia, consegue. Então, a atividade física, ela faz essa modulação. Ela melhora essa sensibilidade à dor e ela também melhora a modulação descendente da dor. A gente sabe, todo mundo sabe, né, as tão famosas endorfinas que o exercício físico produz. Então, ele atua também nessas duas
nessas duas frentes, né? Que são as duas frentes que são prejudicadas no paciente fibromialgico. Então, o exercício físico é fundamental. E eu acho que a gente tem algumas perguntas aqui, doutor André. Aí tem que ficar virando a cabeça de lado, igual o papagaio aqui, igual o periquito. Nós vamos virar aqui igual um periquito, assim, olha de lado assim. Vamos ver. Bem-vinda, querida. Boa noite, bem-vinda. E estou dando minhas caminhadas, mas é cada dor surreal que a gente sente depois. Então, isso que eu tô falando, sabe? Bem-vindo, assim, a gente tem que saber começar um exercício físico, sabe? E a gente tem que saber continuar o exercício físico. Então, é super importante que sempre a gente faça exercício físico supervisionado. Então, assim, a primeira etapa é a reabilitação. Então, a primeira etapa, ela começa com o fisioterapeuta. E daí, esse fisioterapeuta vai orientar exercícios físicos, né? Como você vai começar, e depois a gente vai para o profissional de educação física que vai supervisionar. Então, como eu falei aqui, a gente nunca deve fazer exercícios físicos não supervisionados, mesmo caminhadas, né? A gente também depois vai conversar sobre qual que é o melhor exercício, né? Isso é uma dúvida super comum dos pacientes. É melhor fazer aeróbica, é melhor fazer musculação, é melhor eu alongar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas assim, só adiantando uma coisa que é super importante, é sempre importante que a gente comece os exercícios abaixo da nossa capacidade e que a gente vá progredindo lentamente. Então, não é pra ninguém começar sozinho, da própria cabeça, nem achar que precisa sentir dor, né? Achar que precisa forçar, achar que precisa correr uma maratona, nada disso. Sempre abaixo da capacidade, sempre progredindo lentamente. Muito bem. Aí, a Camila falando aqui, que ela foi uma que acabou se lesionando, verdade. Quando a gente está falando aqui, presta atenção agora. Existe uma diferença quando a gente conversa aqui no consultório, você faz exercício físico, e a pessoa fala assim, não, eu faço exercício físico o dia inteiro, eu lavo, passo, eu cozinho, eu vou lá no quintal, dou uma varrida no quintal e etc. Existe uma diferença entre exercício físico e atividade física. Se você faz movimentos como esse, isso é chamado de atividade física, é o ato de se mover, utilizar o seu músculo de forma aleatória, de forma como você achar que está se mexendo, isso é uma atividade física. Exercício físico já muda, ele é planejado, ele é estruturado com um objetivo de um fortalecimento, de algum ganho específico. Isso é exercício físico. Exercício de matemática, você vai ali, soma, você está fazendo exercícios. Escrever números, escrever número aleatório. Entendeu a diferença? Então tem uma diferença entre exercício físico e atividade física. Atividade física nós fazemos o dia inteiro. Exercício, eu levantei aqui, fui ali buscar a Mariana, botar a Mariana aqui sentada, isso foi uma atividade física. Né? Utilizei meus músculos para trazer a Mariana aqui, puxando para cá, porque ela queria ficar lá. Atividade física, não, isso é supervisionado, isso é planejado, isso você faz com um educador físico te orientando. Então, esses conceitos, eles são importantes. Então, o que nós estamos falando aqui é de exercícios físicos, é isso, né, Mariana? Muito bom, muito importante isso. Agora, teve uma pergunta aqui que eu achei fantástica, é uma pergunta que a gente escuta todos os dias, né, doutor André? Eu acho que eu tô tendo uma dificuldade de ler aqui, gente, porque a gente tá com o celular virado, mas eu acho que é a dona Josélia que perguntou. Se eu falei seu nome errado, você me desculpa. Mas eu acho que foi a dona Josélia. Ela falou que tem hérnia de disco, que ela descobriu há pouco tempo e que ela quer saber qual que é o melhor exercício. E ela tem uma coisa que eu nem conheço esse diagnóstico, na verdade, gordura na coluna. Tá, é lipodistrofia que ela tá falando. Então, assim, achei muito legal essa pergunta da dona Josélia, porque assim, é super comum as pessoas com hérnia de disco acharem que tem muitas limitações. E isso não é verdade. A gente tem duas situações aí que são muito importantes. Uma primeira é que você ter hérnia de disco, você ter alterações na ressonância, não quer dizer que a sua dor seja pela hérnia de disco. Isso é um erro super comum. Então é muito comum as pessoas terem hérnia de disco e terem dores por outras causas. Então, assim, a dor da hérnia de disco, geralmente, na maioria das vezes, ela tem que ser uma dor de compressão de uma raiz nervosa. Então, você tem que ter dor, geralmente em queimação ou em pontada e agulhada, uma dor de uma determinada característica que corre naquele território inervado por aquele nervo. Então, geralmente é aquela dor que vai para a perna e tudo mais. Então, se você tem uma dor parecida, né, ou então com essas características, provavelmente a sua dor é relacionada à sua hérnia de disco. Mas a sua coluna é uma coluna forte. Tem um trabalho, inclusive, doutor André, que é muito legal, que eles fizeram um estudo e eles mediram a força
do disco intervertebral. E o disco intervertebral, ele aguenta, para se mover, né, para ele ter um deslocamento importante, 150 kg de pressão. Olha que interessante. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Então a sua coluna é muito forte. Então assim, você correr, você dar uma caminhada, você fazer exercício, não vai sobrecarregar o seu disco em 150 kg de pressão. Então assim, isso é um erro super comum, né? E isso não tenho certeza, que é uma crença que prejudica muito o tratamento das pessoas que têm dor lombar e que tem hernia de disco, porque as pessoas acham que tem uma coluna frágil, né? E que às vezes não pode pegar um neto no colo, às vezes não pode agachar, às vezes não pode fazer determinado movimento, e daí vai desenvolvendo outros problemas por causa dessas limitações que elas criam, né? Então, assim, não existe nenhuma limitação. E é massa, pode ser, assim, a gente pode ser uma estenose do canal lombar, né? Ou pode ser até uma massa mesmo. Para responder isso aí tem que ver. A gente tem que examinar. Mas assim, o importante é que de uma forma geral a gente saiba que hérnias de disco, elas não se traduzem em limitações, né? Assim, nem dor. Não necessariamente dor. Então a gente precisa ter isso bem claro. Então assim, claro que cada caso é um caso, a gente precisa estudar o seu caso. Mas de uma forma geral elas não se traduzem em limitações. Então o mais importante é que você continue sim fazendo uma atividade física, como eu falei, supervisionada sempre. Mas o repouso é sempre mais prejudicial e o medo do movimento é sempre mais prejudicial do que qualquer coisa. O medo ou essas crenças de que você tem uma coluna frágil, que você não pode se movimentar, que você não pode fazer determinada atividade física, isso pode piorar o seu problema, com certeza piora o seu problema. Vamos lá, só para que, complementando aqui, a Mariana já brigou muito nisso aí, deixa eu só ver se eu consigo acompanhar aqui. Possivelmente existem alguns casos, tá? Não estou dizendo que é o seu porque eu não te conheço, né? Tem que avaliar melhor você, tem que examinar, tem que botar a mão. O exame de imagem, por si só, ele, como disse o próprio exame, a gente pede o exame com fins de auxiliar num diagnóstico. Exame de imagem é auxílio, ele não é determinante. Ponto número 1. Ou seja, essa hérnia que é relatada, ela já pode existir com você e provavelmente já existe há muito tempo. Talvez, quiçá, essa dor nem tenha a ver com a hérnia de disco. São coisas distintas, beleza? Tem padrões da dor da hérnia de disco, tá? Mas supondo que você tem uma dor proveniente da hérnia de disco, aí nós dividimos o paciente clinicamente em paciente de alto risco, paciente de médio risco e paciente de baixo risco. Existem sinais que são chamados de red flags, que são bandeiras vermelhas. Pô, caramba, isso aqui é preocupante. Então o que é preocupante? Se você estiver nesse caso, estou perdendo uma força progressiva das minhas pernas. O que é isso? Cada vez a perna está mais fraca, está mais fraca, está mais fraca, está mais fraca. Isso é um sinal de alerta muito importante, um sinal de evolução muito negativa. Estou com problemas esfincterianos. O que isso quer dizer? Não controlo meu xixi, não controlo meu cocô. Isso é outro sinal preocupante. Eu tenho história de câncer. Isso é história preocupante. Eu sou um paciente idoso e comecei a sentir uma dor e com perda de peso. Isso é preocupante. Fora isso, eu diria, calma. A ressonância ela é importante. Ela vai aparecer ali. Ela não deve ter aparecido para você somente hérnia de disco, não. Deve ter aparecido desidratação, deve ter aparecido artrose, deve ter aparecido desvio. Já falou que tem gordura, ou seja, já é uma coluna, possivelmente que você está citando, chama-se lipodistrofia. A musculatura já está tão fraca que já não vem trabalhando com essa musculatura faz tempo e a gordura começa a penetrar no músculo. Na realidade, o músculo atrofia e a gordura preenche. Ou seja, a musculatura fica fraca. Eu quero dar uma melhorada. Atividade física é importante? Exercício físico é imprescindível. Aí, como é que eu faço exercício físico? Aí você vai pegar um profissional e vai te acompanhar. De um modo geral, nós vamos pensar em fortalecer essa estrutura lombar. E como fortalece essa estrutura lombar? Você já deve ter ouvido falar.
no fortalecimento do core, que aí faz o quê? Abdômen, faz prancha, malha glúteo. Um dos principais estabilizadores da coluna é o glúteo. Então tem que malhar bumbum, sabe? Na academia, fazer aquele negócio de 4 apoios, fazer agachamento. Lógico, eu não estou falando para você ir lá fazer isso amanhã não, que você vai se lascar. Eu estou falando que você precisa de um acompanhamento até chegar a esse ponto, né? Primeiro você vai começar com a fisioterapia para compreender a lesão, compreender se tem correlação, se não tem. Vai ser feito um planejamento. Aí com o planejamento você vai evoluindo lentamente até chegar ao ponto de fazer. Ah, André, eu faço tudo isso, doutora Mariana, eu faço tudo isso e minha dor não melhorou. Quais são as estratégias terapêuticas que eu tenho? Como é que é a base de um tratamento de uma dor, levando em conta que seja mesmo uma lombociatalgia? Qual é a base desse tratamento? A base é a melhora da saúde, né, doutora André? Então, assim, é importante que a gente entenda que a gente está tratando uma pessoa. Então, a gente tem que entender a integralidade daquela pessoa. Então, o exercício físico é um pilar do tratamento, mas é um dos pilares do tratamento, né? Não existe só um pilar do tratamento. Então, como é que está a saúde mental dessa pessoa? Como é que está o controle do estresse dessa pessoa? Como é que está os nutrientes dessa pessoa? Isso é super comum, né? Quantos pacientes a gente vê aqui com deficiências graves de vitaminas, deficiências graves de nutrientes, que são fundamentais, né, para o nosso equilíbrio, para o nosso controle da dor, para o controle da nossa inflamação. A gente sabe que hoje um dos mantenedores da dor é a meta-inflamação, né, é o estresse oxidativo, então a gente tem que abordar isso também. Como é que está a alimentação desse paciente? A gente sabe que a resistência à insulina é uma realidade, é uma epidemia a resistência à insulina, né, doutor André? Então, assim, a resistência à insulina está muito associada também à manutenção da dor. Então, a gente tem que também trabalhar a alimentação, tem que trabalhar o movimento, tem que trabalhar a dor também, né? Porque, assim, como a gente está falando, é muito, eu acho às vezes até um pouco cruel, né, a gente falar isso, né? Talvez tenham pacientes fibromialgicos que a gente está conversando aqui, que não conseguem sair da cama de tanta dor, que não conseguem sair da cama porque estão deprimidos, que não conseguem sair da cama porque tem distúrbio do sono. Distúrbio do sono é uma coisa que a gente tem que ver também. Então, a gente tem que sim abordar a dor desse paciente também. Então, às vezes a gente tem que dar, eu acho que esse é o nosso grande papel, que é aliviar a dor desse paciente para a gente conseguir dar força para esse paciente, para ele conseguir engajar na terapia não farmacológica, que é o que realmente vai fazer diferença na vida dele. A lombociatalgia também é mais comum em mulheres, para variar, né? É mais um troféu que a mulherada ganha, né? O que não é mais comum na mulher, doutor? Cluster. 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 Cefaleia em cluster, não é mais comum só na mulher. porque não. as outras são mais comuns. A maior parte delas eu não sei. Por que a lombalgia é mais comum em mulher? Por que não é? Por causa de você. Explica aí por que a mulher... A mulher tem várias alterações que contribuem para as alterações da dor serem mais comuns em mulheres. Tem o cérebro das mulheres, tem as questões sociais, tem as questões nutricionais, tem as questões hormonais também. Tudo contribui contra a gente, doutor André. Explica mais, aborda mais sobre essa temática das dores nas mulheres ser mais comum. Acho que contribui os maridos também. Os maridos também contribuem. Marido, eu vou te falar... É porque eu sou muito macho, mas se eu não fosse tão macho assim, eu acho que eu tinha casado com homem. Homem é tranquilo demais, homem não inventa problema. Homem é um bicho da paz, pra ele tudo tá bom. Homem não é por causa do marido, não. Eu acho que é por causa do marido. Você não acha que tem nada a ver? Você acha que tem? Eu acho que tem. Eu acho que deve ser 70% Eu tô vendo que a Mariana tá com algumas questões em casa. Depois nós temos que conversar. Inclusive, nós vamos lá no aniversário do Fidel esse final de semana. Aí não vou bater. Nem esse final de semana, não, daqui a pouco, tá chegando. Bater um papo com o Daniel, entender por que na live ela vem falar que esse problema dela tá relacionado ao casamento. A vida dos homens. Mas você quer abordar mais sobre por que até mais? É só por causa do marido mesmo? Eu acho. Que as mulheres aguentam mais tranco, viu? Bem-vinda por aí. Eu também acho que essa reformulação que vem ocorrendo no último século, da mulher entrando... É difícil ser mulher, doutor André. Você vê? Não, eu não penso assim, Você não. tem o quê? Doutor André faz assim, doutor André é um homem, né? Um profissional, bem-sucedido, empresário, médico da dor e só, né, doutor André? Eu sou mulher, eu sou esposa, cuido de 2 filhos, eu tenho que cuido da casa. Isso. Mas eu posso contar essa história. Tem que história. malhar ainda, tem que fazer botox. Eu posso contar aqui um pouco a história e defender. Preocupar com meus looks que você falou. Do quê? Do look. Do look. Exatamente. Por isso que eu tenho praticamente... A minha esposa, você acorda. A gente começa a fugir da conversa, mas minha esposa ela fica um pouco pé da vida comigo. Olha só como é que ela se preocupa. Na minha casa, praticamente minhas roupas são pretas.
Quem malha. Pois é, quem define os looks do Dr. André é a mulher dele. Pois Mas é, é eu tudo não, preto. porra, sou eu. Eu vou caminhar. A minha camisa é preta, minha bermuda é preta, minha meia é preta e eu tenho que escolher meu tênis, o que é difícil. Então, para evitar todos esses problemas, tudo preto. Mulher não, ela tem que escolher cada dia uma roupa. Quem inventou isso? Fui eu? A culpa é do homem? O homem que inventou aquele monte de cor para mulher? Que tem um monte de tipo de roupa? Que tem um monte de tipo de sapato? Que tem calcinha, que sei lá o que entra, que não entra, que sai, que foge? Foi o homem que inventou? Sutiã que vem para cima, que vem para baixo, sutiã que amarra, sutiã que solta? Não tem nada disso. Então, calma aí, o problema não está relacionado ao homem, obviamente. Tem uns homens que estressam um pouco mais, né? Mas isso aí é mais pontual, isso aí não acontece em todas as casas. Você tem duas meninas, tem que dançar nisso. E você vê como lá em casa é tranquilo. Final de semana eu passei eu e as duas. Vai gostar de arranjar coisa diferente na vida, lá na casa do chapéu. Minha vida estava tão tranquila. Mas isso aí é uma outra temática. Vamos voltar à atividade física. Você estava falando das endorfinas. Importante. Endorfinas. Para as pessoas entenderem em casa... né? Não, pode falar. Não, sabe o que você falou das endorfinas? Eu lembrei, né? Que as pessoas acham que é o hormônio da felicidade e tal. Não é, né? Mas uma coisa interessante da atividade física também é isso, que a atividade física ela influencia em várias coisas, né, doutor André? Então, assim, além dela melhorar a dor, porque produz ela na verdade, ela produz endorfinas, mas ela faz essa modulação descendente, que eu acho que é muito maior do que isso, né? Ela mas explica melhora... o que é, por favor, para quem está em casa, o que é uma modulação descendente? Nós temos nós temos um sistema que recebe a dor, né? Um sistema que interpreta essa dor, um sistema que transmite essa dor, e ao mesmo tempo que essa dor, como se eu batesse minha mão aqui, bati minha mão aqui, botei minha mão no fogo. O nosso cérebro ele é tão inteligente, o nosso corpo ele é tão inteligente que ele tem um sistema que para a dor. Tipo assim, Mariana, você botou a mão no fogo, já entendi, tá doendo, tira a mão daí. E ao mesmo tempo ele começa a produzir várias substâncias para parar a dor, porque ele já entendeu, é um alarme. A dor inicialmente ela funciona como um alarme, então pode parar o alarme. É esse sistema que a gente tem no nosso cérebro que manda que o nosso corpo pare com aquele alarme. Só que nos pacientes fibromialgicos a gente tem uma deficiência desse sistema modulatório, né? O sistema modulatório dos pacientes fibromialgicos já não funciona tão bem. E o exercício físico atua modulando esse sistema descendente inibitório da dor. Então, além dele fazer isso, ele também melhora o sono, ele também melhora a saúde mental. Então, ele também tem bons resultados para a saúde mental. Ele também melhora a capacidade física. Isso é uma coisa super legal, doutor André, porque esses dias eu vou falar, já gravei minha aula no Congresso Brasileiro de Dor, né, da Sociedade Brasileira, eu vou falar sobre acupuntura. E vários estudos mostram que a acupuntura tem excelentes resultados para dor, por exemplo, na lombalgia, na cervicalgia, mas a acupuntura, ela não atua na melhora da capacidade física, da função física, da reabilitação, na maioria dos trabalhos. E a atividade física atua diretamente na reabilitação. Então, olha que importância que a atividade física tem. Então, além dela melhorar a dor, ela melhora o sono, ela melhora a saúde mental, ela melhora a reabilitação, que são poucas as intervenções que conseguem efetivamente melhorar a função física. Que é o que a gente quer, afinal, né? Porque o paciente, quando ele está com dor, isso é muito interessante. Porque o paciente ele não quer simplesmente parar a dor. Ele quer o que a dor tirou dele. Ele quer o que a dor tirou dele. Então ele quer pegar o filho de volta no colo, ele quer voltar a trabalhar, então ele quer recuperar a função física. E a gente consegue isso através do exercício físico. Maravilha. Não, eu tô rindo aqui porque eu voltei. Homem é bicho trouxa, né? Lá vem, gente. Eu voltei no lance da roupa. Eu tô uma coisa importante, ele tá pensando na minha roupa. Porque eu tô aqui olhando, ela tá... E mulher tem que ser assim mesmo. Eu não tô criticando, não. Mulher tem que ser assim. Imagina se todas elas andassem igual eu ando, todo dia de preto. Ia aparecer uma urubu, um anu andando na rua, um trem de preto o tempo inteiro. Parece, sei lá o que de santo, espírito de sei lá do cara. Não, a mulher tem que estar bonita mesmo. Ela tá aqui, ó o óculos. Eu tô aqui olhando. Para escolher esse óculos, você deve gastar uns 15 minutos. Eu tenho vários. Aí você, tem uma blusa aqui toda fluorescente, Aí o sapato dela, fica olhando aqui o sapato. Puta merda, pra botar esse sapato no pé aqui, deve ter gastado uns 50 minutos. Isso gera estresse. Estresse gera o quê? Gera uma alteração na modulação do sistema de dor. Aumenta cortisol. Cortisol vai lá em cima no cérebro.
E ele atrapalha toda a produção do sistema de modulação de dor. Ele atrapalha a produção de noradrenalina, atrapalha a produção de serotonina e isso afeta diretamente a dor. Por isso que já acorda de manhã mais susceptível à dor. Estou brincando, né? Bem por isso não, mas existe sim uma complexidade por trás de tudo isso que está envolvido no sistema modulatório de dor e que justifica aí todos esses lances das mulheres talvez serem mais, ter uma prevalência maior à dor. E são tantas outras coisas, né? Em termos de cobrança social, de colocação de mercado, a mulher ser multitarefa, ter tarefa no laboral, ter tarefas domésticas e por aí vai, numa sociedade uma sociedade verdadeiramente machista de certa forma. Ela tem que, para se mostrar seu valor, sem dúvida nenhuma, tem que se apresentar, tem uma cobrança, ser melhor mesmo 2 vezes. Para ela ganhar o espaço que o homem ganhou nos últimos anos, ela tem que ser melhor que ele 2 vezes. Eles são mesmo melhor do que eles, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes mesmo melhor. Né? Por isso que não é à toa que já vem ganhando cada vez mais espaço e eu torço para isso. Ai, não vejo a hora das minhas filhas crescer. Eu já falei que cada uma tem que ter um quarto para mim na casa delas. Então essas palavras positivas eu jogo para elas todos os dias. Né? Minhas filhas, vocês vão crescer, vocês vão dominar o mundo, pelo menos o mundo de vocês, e deixe lá para o papai um quarto reservado, né? O papai quer ser cuidado. Mas brincadeira à parte, isso é muito sério. Isso gera, né? Eu acredito Mariana, uma cobrança, uma autocobrança muito, muito importante, né? É difícil, mulher. Eu não queria ter filhas mulheres, não. Quando meus filhos foram nascer, eu torci muito para serem meninos. Mas cuidado porque pode virar, você tem que dar umas pegadas neles. Não, acho que não. Hoje em dia as coisas estão aí nos movimentos muito fortes aí. Tá tendo uns movimentos muito fortes aí de uma mistura aí de homem, sei lá o que, mulher, sei lá o que. Gente, ninguém tem nenhuma pergunta sobre exercício físico. Acho que a gente podia abrir para perguntas. Vamos, pergunta aí que a gente responde. Vamos, gente. Vamos ver se alguém tem uma pergunta, alguma dúvida. Pode entrar ao vivo também, se quiser entrar ao vivo. A gente bate um papo ao vivo, conta a sua história, conta a sua dor. Legal. Eu queria falar um pouco também, enquanto vocês estão pensando nas perguntas. É uma pergunta que sempre fazem, né? Que fizeram hoje também, né? Falaram pra Ernie, mas assim, qual é o exercício físico ideal? Eu acho que se a gente pudesse escolher um exercício físico, né? Se eu fosse escolher um exercício físico, eu sempre escolheria a musculação, porque hoje a gente entende que os músculos são um grande sistema responsável pela longevidade. Né? Mas, se alguém chega pra mim aqui e acontece, né? Eu odeio musculação. Não consigo fazer musculação. Então, se você pensar entre musculação, atividade aeróbica e alongamento, os trabalhos não mostram superioridade entre os tipos de exercício físico. Cada exercício físico tem um benefício, cada exercício físico tem um benefício para você. Então, o importante é que você escolha o exercício físico que você vai ter regularidade. Eu sempre falo para os meus pacientes que o importante é que, né, às vezes a gente tem alguns pacientes que falam assim, eu odeio exercício físico, eu não suporto exercício físico. Eu realmente não acredito nisso, porque a gente tem tanta modalidade de exercício físico, gente. Hoje em dia tem tanta opção. Eu tenho uma paciente maravilhosa, inclusive, que faz pole dance, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia tem muitas variedades de exercício. A gente mora num lugar que tem canoa, tem beach tênis, né? Se você é de Vitória no Espírito Santo. E tá na moda, beach tênis. Tá na moda. CrossFit. Você sabe que talvez a gente tenha um campeonato de beach tênis no nosso próximo evento? Imagina. Pois é, estamos avaliando essa Francisco, possibilidade. Dr. Francisco, se ele estiver aí, Dr. Francisco é jogador de beach tênis, faz crossfit, uma lindeza. Então é super importante que a gente realmente ache um exercício físico que a gente vai ter regularidade. Isso é o mais importante. Perguntaram aqui se hérnia de disco tem cura. Hérnia de disco não tem. Eu posso responder com outra pergunta. Mas a dor tem, né? Eu vou te perguntar, você prefere resolver a tua hérnia de disco ou melhorar, ter de volta a sua qualidade de vida? Porque resolver a tua hérnia de disco, vamos dizer, você pode operar, tirar, você vai lá, arranca o excesso da hérnia. Só que presta atenção, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, você merece, você está aqui aguentando a gente, vou te ajudar. Camila, maravilhosa. Meus pacientes são ótimos também. Os pacientes são ótimos, porque você precisa conhecer mais os meus. Os meus são melhores que os seus. Vocês são incríveis. Eu amo meus pacientes. Eu também. Olha só, presta atenção. Eu não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver. Olha só, isso aqui é um disco. Vamos supor que o seu disco ele faça uma hérnia. Então, para ele migrar para lá,
para ele sair daqui de dentro, o material, e ir para o lado de fora e comprimir essa raiz, presta atenção no que acontece. Pensa num bolo, redondinho, bonitinho. Pá, uma rosquinha, aquele bolo bonitinho. Você vai e aperta ele. Ele sai um pedaço. Fez uma hérnia. Aí eu te pergunto, esse bolo amassado, ele volta ao normal? Ele não volta ao normal. Você pode até cortar aquele pedaço que fez e acertar a hérnia, mas ele não vai voltar ao normal. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Isso não é determinante no caso da sua dor. Na realidade, aí não sou eu falando, aí é embasamento científico, estudos feitos. Foi feito um estudo muito interessante com quase 1000 pessoas, 800 e lá os quebrados. Pegaram pessoas de todas as faixas etárias, a partir dos 20 anos, e até o infinito e além. Então, dos 20 aos 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70 acima, se eu não me engano foi isso. Nenhuma pessoa do estudo tinha dor na coluna. Nenhuma. E o que se observou? Nenhuma tinha dor. E o que se observou em relação às hérnias de disco? Na faixa etária dos 20 aos 30 anos, mais de 20% das pessoas tinham hérnia de disco. Ou seja, ter hérnia de disco não quer dizer que você tem dor. Mas se você tem dor, ela pode ser por causa de uma hérnia de disco. E existem tratamentos para isso. Pode sim comer um pedacinho, arrancar um pedacinho da hérnia, mas isso não quer dizer que a dor melhora. Primeiro tem que ser feito um diagnóstico muito bem feito para saber se a sua dor é da hérnia mesmo. Existem casos que a dor realmente melhora. Pode ser feito simplesmente um bloqueio, jogar um remédio em cima, próximo a essa estrutura da hérnia. Pode ser feito uma radiofrequência pulsada desse nervo que vai para a perna. Pode ser feito um aspirado de medula óssea, tira o sangue da crista ilíaca, daquele osso que você palpa aqui atrás, acima do glúteo, que faz aquela crista, tira sangue dali de dentro da medula e injeta lá. Pode dar uma... Aí sim tem estudos mostrando que há uma melhora na estrutura da hérnia. Mas eu iria por outro caminho, francamente, com toda honestidade em relação a você. Eu não acho que a hérnia seja uma preocupação da cura. E sim, nós devemos ganhar, ter novamente o que toda essa dor tirou de você. Aí nós vamos precisar o quê? De estratégias. E isso não é medicamento. Se você pensar em medicamento, você vai falhar. Não todo mundo, mas a grande maioria. Você tratar com medicamento, a sua chance de falha ela é muito grande. Entendeu? Existem mais coisas envolvidas aí por trás que precisam ser abordadas. Eu não sei se eu mais ajudei que atrapalhei, mas em relação a isso aí é por aí. E se a pergunta tem cura, eu acho que depende. Você pode ter ali, por exemplo, você tem uma hérnia extrusa. O que é isso? Dentro dessa hérnia, o material que tem ali dentro, que fica dentro do disco, que é um material gelatinoso, ele migrou para dentro do canal. Se você esperar 6 meses, 1 ano, vai ser reabsorvido. Quanto maior, mais reabsorve. Mais reabsorve. Só que seu disco vai ficar mais achatadinho. Você amassou o bolo e fica mais achatadinho. No futuro você vai evoluir com alguma artrose e tal. Mas assim, o que tem que preocupar é o que eu fazer para melhorar a minha vida. E o que fazer para que essa dor não... eu diminua a chance dessa dor voltar. Né? Então aí são estratégias diretas. Qual o motivo das câimbras, Mariana? É legal essa pergunta, né? Então, assim, a câimbra, ela tem várias origens, é multifatorial, mas pode estar associada à desidratação, pode estar associada a algumas deficiências de minerais, né? Então, a gente tem que avaliar. Até o sedentarismo também pode contribuir. Se a gente tiver fibrilação de ventre musculares, também pode ser estresse, cansaço. Tem muitas coisas associadas à câimbra. Em relação à hérnia de disco? Pode ser também. Um sintoma da hérnia de disco, uma parestesia, uma lumbalgia, comprimindo ali, pode também. Muito bem. Às vezes na panturrilha, né?
compressão de L4, mas é menos comum também. Então tá. Acho que é isso. Acho que foi top. Atividade física, exercício físico. Fundamental, fácil. Exercício. Exercício. Vocês tudo estão fazendo atividade física achando que é mentira. Tudo não, mas é uma boa parte aí. Atividade física, exercício físico, se eu souber qual é a diferença e a partir de amanhã chegar no meu consultório e falar que faz atividade física, quer dizer que faz exercício físico, eu já vou ficar mais feliz. Então é isso aí, pessoal. Mariana, considerações finais. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente mais uma vez na nossa live Relívio, toda segunda-feira às 19 horas. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar lá nos comentários da nossa live que eu vou adorar responder. E se você tiver algum tema para nossa live, também nos conte que nós vamos adorar responder. A gente quer trazer conteúdo de valor para vocês. Tá? Muito obrigada a cada um que participou da nossa live hoje. Então é isso. Assistam o Dr. André amanhã. Você falou que você vai estar no Bom Dia Espírito Santo? Amanhã eu vou estar lá no Bom Dia Espírito famoso, Santo, global. 7h30 da manhã, ao vivo, falando de dor lombar. Sim. Vai lá, assiste, Assistam. Tira uma foto, marca o Dr. Reposta. André Félix, fala assim, pô, a entrevista foi maneira. Arrasou. Entendeu? Mesmo que não foi dar aquele apoio moral, que isso é importante, né? E vai mandar uma mensagem lá pro Bom Dia, fala assim, pô, Bom Dia, ó, esse doutor aí é Arrasou com bacana, esse viu? doutor, Ficou legal pra caramba. Relívio. Brincadeira, Relívio pessoal. o coração. Espero que poder sempre agregar de um pouquinho que seja na vida de alguém, eu já estou feliz. Tá? Fico muito feliz sempre em manter aqui essa turma toda. Pessoal, ó, um beijo grande. Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês e a vida dos familiares de vocês. E até a semana que vem com outra live. Não é isso, Mariana? Isso aí, até semana que vem, pessoal.